Eu queria, em primeiro lugar, comentar o ofício que recebi aí no exercício da presidência, de parte da senhora Presidente da República, garantindo autorização para contratar a operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil no valor de até 50 milhões de dólares dos Estados Unidos da América. Esse empréstimo, esse acordo feito entre o Rio Grande do Sul e o Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, com recursos destinados ao financiamento parcial do Programa de Oportunidades e Direito do Estado do Rio Grande do Sul. Eu comento, senhor presidente, porque eu recebi telefonema do secretário da Fazenda do Estado para que já na semana passada fosse feito essa leitura. Aqui eu estava na semana passada, mas infelizmente não tivemos quórum para fazer a leitura. Se nesse momento fiz a leitura, a matéria vai para a Comissão de Economia e já, conforme acordo feito, a matéria será votada lá e, em seguida, ainda essa semana, aqui no plenário. A mesma coisa se fará com o empréstimo de Santa Catarina, o qual também acabei de ler no exercício da presidência. Mas, senhor presidente, eu quero, ainda nessa mesma linha, reforçar um discurso que fiz aqui na quinta-feira passada sobre a renegociação da dívida dos estados, mais precisamente o PLC 99 de 2013, que vai permitir que haja renegociação das dívidas, uma revisão justa que vai na linha do interesse dos estados e municípios com a União. Quero dizer que a convocação para que esse projeto seja aprovado já teve apoio de dezenas e dezenas de entidades, ou pode dizer centenas, tanto de São Paulo, como do Rio Grande do Sul, como de outros estados. O próprio Conselho Federal da Ordem de Advogados do Brasil, a OAB, também foi no mesmo sentido. Realizou um ato público ainda em 2013 para que esse projeto fosse aprovado, com a presença de representantes da Auditoria Cidadã da Dívida, da ABM, Aliança Livre, Andes, Apruma, Asfoc, ASMPF, Azul, Rio Grande do Sul, ASTC, Auditar, CAIS, CEAP, Cefêmia, COBAP, COFECOM, CONIC, CCP, Conlutas, Centrais, Outras, Febrafite, Fenafisco, Fonajuve, Fenasp, Fenasc, Fenecom, Sindicom, GEDIP, Intersindical, Mosap, Sinal, Sindical, Sindipetro, Sindiprev, Sindiprev Rio de Janeiro, Sintrajude, Sintruperge Rio de Janeiro, Sintreg Minas Gerais, Unacom Sindical, e aqui estão também o nome de todas as centrais. Numa demonstração que esse projeto da renegociação da dívida terá que ser aprovado, espero eu, antes do recesso parlamentar. Quero também, senhor presidente, fazer um registro, mais uma vez, da situação dos aposentados e pensionistas do nosso país. Volto a um assunto recorrente, porque é preciso falar, lembrar da injustiça que se faz com os nossos aposentados. Torno a falar desta situação. Meses atrás falei da situação nos dados da lista Natixis, onde o estudo demonstrou que o Brasil está numa situação muito ruim em relação aos benefícios dos aposentados e pensionistas. Já teve em uma situação, comparando a 150 países, numa situação, digamos, de meio termo. Mas hoje a situação piorou muito na proporção desses países.
Hoje estamos na 61ª posição na lista das melhores aposentadorias, ou seja, recuamos 20 pontos, já estivemos entre os 40 primeiros. De acordo com o estudo, 4 itens abrangem o aspecto fundamental que foram levados em consideração: ter uma boa saúde, acesso a serviços de saúde, ter uma vida confortável, ter acesso a investimento de qualidade e viver um ambiente limpo e seguro. Senhor presidente, nós voltamos a esse tema, lembrando inclusive aqui as nossas preocupações com os planos de saúde. Os planos privados de saúde têm deixado muito a desejar, tanto em relação ao atendimento quanto aos reajustes bem acima da inflação, o que traz um prejuízo direto para os aposentados e também pensionistas. Hoje, o reajuste dos planos individuais são regulados pela ANS, porém o consumidor não consegue contratar esse tipo de plano. As operadoras impõem barreiras intransponíveis. Os planos coletivos contam com a livre negociação, porém, apesar de uma inflação de 6,3%, os planos coletivos estão reajustando as mensalidades com valores acima de 20%. Isso é inaceitável. Isso tem trazido inúmeras dificuldades, pois tem se tornado impagável para os aposentados e pensionistas. A realidade é que os planos coletivos têm crescido assustadoramente, ferindo regras elementares. Nos últimos 14 anos, passaram de 69% para mais de 80% do mercado. Já o percentual de planos individuais, que teria que seguir ambos os princípios do Estatuto do Idoso, não seguem, aí os planos individuais caíram de 30% para 19%. Por isso, senhor presidente, como consequência, os segurados possuem recorrentes situações de aumentos abusivos, bem acima da inflação, e corre o risco de chegar para uma consulta marcada e saber que seu plano foi cancelado, mesmo com o pagamento em dia. Senhor presidente, outro fator determinante para a queda brasileira desse ranking são os reajustes das aposentadorias acima do salário mínimo, que possuem um índice de indexação baseado somente no INPC, ou seja, sem o crescimento real, que em tese acompanharia o salário mínimo. É preciso que essa questão seja revista, senhor presidente, e por isso, em audiências públicas que realizei na semana passada, e voltamos a falar sobre o tema no dia de hoje, é fundamental que todos os presidenciáveis se posicionem o que pensam em política real de reajuste para os aposentados e pensionistas, o que pensam do caso Aeros e o que pensam também do fim do fator previdenciário, como nós defendemos. Quero lembrar que aqui no Senado nós já aprovamos o PLS 58, que tramita na Câmara com o número 4434, que recompõe os benefícios. Também já aprovamos o PL que garante o fim do fator, como já aprovamos um PL que garante a política de reajustes mensais, acompanhando o crescimento do PIB. Todos os 3 projetos se encontram lá na Câmara dos Deputados. É por isso, senhor presidente, que agora em agosto teremos uma grande manifestação em Brasília, onde estarão representantes de inúmeras entidades, sindicatos, confederações, centrais, Anfip, trabalhadores da área pública e da área privada, buscando uma resposta para a situação, principalmente dos aposentados e pensionistas. A ideia desse movimento é realizar atos em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Natal, Belo Horizonte e Porto Alegre. Já estão enganjados nessa proposta a COBAP, MOSAP, Anfip, Sindiles, Sinait, Cinsfisco Nacional, Confeleges e a ASA, como também o Fórum das Confederações e Centrais, chamado Fórum Sindical. Sem sombra de dúvida, senhor presidente, esse movimento é um movimento importante que visa garantir o direito ao envelhecimento com dignidade para os nossos idosos, aposentados e pensionistas, que passa pela valorização das aposentadorias e pensões acima do salário mínimo, as questões atinentes à saúde pública e privada, a questão dos planos de saúde, a questão da PEC 555/2006,
Por fim, também um tema que também relevante, que é a questão do aéreo.